Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo tem como tema o mundo vindouro, ou Olam Rabá. O mundo vindouro em si é chamado nas fontes tradicionais de Olam Rabá. No entanto, esse mesmo termo é usado para se referir ao renovado mundo utópico do futuro, o mundo da ressurreição, ou o Olam Hatriá. O anterior é o local onde as almas dos justos vão após a morte, e elas têm ido para lá desde a primeira morte. Aquele local também é algo às vezes chamado de mundo das almas, como citado por Nachmanides, e Sha'ar Hagemul, os portões da recompensa. Segundo o Ramban e outras autoridades, o mundo das almas é frequentemente mencionado como o Jardim do Éden. É o local onde as almas existem no estado desencarnado, apreciando os prazeres da proximidade de Deus. Assim, as genuínas experiências de quase morte são presumivelmente só lampejos do mundo das almas, o lugar no qual a maioria das pessoas pensa quando o termo mundo vindouro é mencionado. Fiz aqui a citação de um excerto, de um pedaço da tradição rabínica, para mostrar para vocês que, segundo o judaísmo rabínico, o mundo das almas, o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, e o Jardim do Éden, na realidade, são todos termos se referindo a um só lugar, mostrando que esse lugar é para onde as almas dos justos vão após a morte. Então, o conceito que o cristianismo usa do mundo vindouro, do céu, do paraíso, foi herdado na realidade do judaísmo, é igualzinho, tá? Só para você ter noção do que nós estamos apresentando logo em primeira mão, para destruir, inclusive, argumentos de pessoas que dizem que aquilo que o cristianismo fala está errado. Na realidade, eles copiaram o judaísmo. Isso aqui é algo que a gente precisa deixar muito claro, tá? Quando uma pessoa morre em Yeshua, quando um justo morre aguardando a vinda do Messias, como são os judeus que estão endurecidos ainda, essas pessoas vão para o Jardim do Éden, sim, como a tradição rabínica afirma, ok? Vamos agora para algumas referências diretas nas Escrituras. E respondendo Yeshua, disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, o Olam Rabá, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Agora, 1 Timóteo 4,8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas o temor a Elohim para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ou o Olam Rabá em hebraico. O que esses dois termos têm em comum? Primeiro Yeshua e depois Shaul, escrevendo a Timóteo, mostram que o mundo vindouro é real, ele está inserido dentro de um contexto amplo na tradição judaica e que tanto Yeshua quanto Shaul criam e entendiam que esse lugar é um lugar para onde vão os justos. Agora, a tradição judaica diz, Rav dizia, o mundo por vir não é como este mundo. No mundo por vir não há comer, nem beber, nem procriação, nem negociação comercial. Nenhum ciúme, sem ódio e sem competição. Em vez disso, os justos sentam-se com as suas coroas sobre suas cabeças, desfrutando do esplendor da presença divina, como é declarado. E eles contemplam a Deus, e eles comiam e bebiam. O que significa que contemplar o semblante de Deus é o equivalente a comer e beber. Isso está registrado no tratado Berachot 17a. O que eu quero mostrar com isso é que a tradição rabínica mostra para a gente que o Olam Rabá não tem nada de semelhante a esse mundo e nós não precisamos das mesmas coisas que nós temos aqui nesse mundo. Ou seja,
a gente não precisa comer, a gente não tem necessidade de beber, não precisa procriar, não faz negócio com ninguém, não tem ciúme, não tem competição, não tem nada disso. O foco do mundo vindouro qual é? É estar para sempre diante do Eterno. Então, olha só que coisa tremenda é essa. Se fosse um cristão falando isso, se fosse um pastor, iriam criticar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão prontas a exarar críticas, a buscar ofender aquele que diz coisas que a gente não crê. Mas como é a tradição judaica que está dizendo isso, muitas pessoas aqui não vão poder nem argumentar. E você sabe por quê? De novo, o cristianismo copiou o judaísmo nisso. E o próprio Yeshua disse isso. Então, quando nós tomamos as palavras de Yeshua, nós vamos perceber uma outra coisa. As palavras de Yeshua, dos discípulos de Yeshua, depois de Shaul, o Paulo, Yohanan, o João, Kefa, o Pedro, todas elas estão recheadas com a tradição judaica. Ou seja, tudo aquilo que eles disseram não era novidades para ninguém na época e nem para nós hoje. O que é o mundo por vir? O rabino Hia bar Abba disse que o rabino Yohanan disse: todos os profetas só profetizaram em relação à mudança na ordem mundial no final dos dias em relação aos dias do Messias. No entanto, no que diz respeito ao mundo por vir, que existe um nível mais alto, é declarado: nenhum olho viu Deus além de você. Agora, isso está em Berachot 34b. Agora vamos ver o que Shaul diz. Ele, usando a tradição judaica, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são estas que Elohim preparou para os que os amam. Olha só que coisa interessante isso aqui. Shaul usa então um pouco da tradição rabínica, ele amplia esse conceito para falar sobre o mundo por vir, o mundo vindouro, sobre o céu, o jardim do Éden, o mundo das almas. Ou seja, esse conceito é ampliado, demonstrando para a gente que o que as escrituras falam tem um fundamento não só na Torá e na Tanakh, mas também nos comentários de Yeshua e de Shaul, que apontam para um lugar que é desconhecido por nós e que vai nos deixar profundamente impactados e chocados. A realidade vai ser tão boa que nós não vamos acreditar. O rabino Jacob disse: este mundo é como um vestíbulo antes do mundo por vir. Prepare-se no vestíbulo para que você possa entrar no salão de banquetes. Ele costumava dizer: mais precioso é uma hora em arrependimento e boas ações nesse mundo do que toda a vida no mundo por vir. E mais precioso é uma hora de tranquilidade no mundo por vir do que toda a vida nesse mundo. Então, Rabino Jacob fez um trocadilho, mostrando para a gente o seguinte: nós estamos aqui na antessala, nos preparando para o mundo por vir. A nossa preparação deve ser baseada em quê? Em crer no Messias, em crer nas Escrituras, em obedecer a palavra do Eterno. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para, ou com a morte, ou através do arrebatamento, entrarmos na sala de banquetes, num grande salão que está nos esperando para que nós possamos ter comunhão com os justos, com os santos que já morreram e com aqueles que estarão conosco para sempre, vivendo com o Yeshua e com o Eterno. Foi ensinado em uma baraíta que Rabino Eliezer diz: as almas dos justos são armazenadas sobre o trono da glória, como é declarado: e a alma do meu Senhor será ligada no feixe de vida. E as almas dos ímpios são continuamente amarradas, e um anjo fica em uma extremidade do mundo e outro anjo fica no outro extremo do mundo, e eles balançam as almas dos ímpios da frente para trás, como é afirmado. E as almas dos seus inimigos, ele se esquentará no oco de uma funda. Isso está escrito em Shabat 152b. Vamos ver aquilo que João contemplou? Tem outra semelhança?
E havendo aberto o sétimo selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Elohim e por amor do testemunho que tinham. Olha só então que a visão que Yohanan, João teve, escrita lá no livro do Apocalipse, é a mesma visão que os sábios, os rabinos declaram no Talmud. Olha que impressionante isso. Isso nos mostra, então, mais uma vez, que até naquilo que o Eterno revelou para João em Apocalipse, o Eterno já tinha dito isso para os nossos sábios. Olha que coisa tremenda. Isso mostra para a gente a unidade de revelação que o Eterno deu para o povo de Israel. Seja para os nossos sábios, seja para os discípulos de Yeshua, seja para nós nos dias de hoje que tememos ao Eterno. A revelação ela é linear, contínua, mas ela é sempre a mesma revelação. Ela não vai apresentar nada de novidade, porque tudo que era, que é e que há de vir já foi dito, ok? Eis que os nossos sábios de memória abençoada nos ensinaram é que o homem foi criado apenas para se deleitar em Deus e para obter prazer no brilho da Shekhinah, na presença divina. Para isso é um verdadeiro deleite, o maior prazer que pode existir. Aí a gente vai entender uma outra coisa. Que bom é a gente estar na presença do Eterno, na presença de Yeshua. Né? Aqui, quando nós recebemos um pouco da presença do Eterno, um pouco do mover do Ruach HaKodesh, contemplamos às vezes por visões, seres celestiais entre nós, nós já ficamos impactados. Imaginem então que isso nós vamos desfrutar de forma plena no Olam Rabá, o mundo por vir. Pois o Olam Rabá foi criado para esse propósito, para dar prazer para o homem. Um prazer que não é o prazer que nós temos carnal, mas um prazer que brota do nosso espírito, da nossa alma. Tá? Mas a tradição rabínica continua dizendo, mas o caminho para chegar ao refúgio desejado de nosso prazer é este mundo. Então, como é que a gente faz para chegar no Olam Rabá? Nós temos que cumprir os nossos dias aqui nesse mundo, para que nós possamos então alcançar o mundo vindouro e ali desfrutar a eternidade com o Senhor. Isso é o que os nossos sábios de abençoada memória disseram. Esse mundo é como um corredor antes do mundo por vir. Avot 4:16 e Mesilat e Etzarim 1:2-4. Ou seja, mais uma vez a tradição rabínica aponta que o mundo vindouro existe, o jardim do Éden existe, o céu existe e é o refúgio desejado de todos aqueles que amam ao Eterno. A segunda opinião, e tem uma segunda opinião sempre, né? É que embora a recompensa material perfeitamente justa nesse mundo, mas desde que seu número é pequeno, e a grande maioria dos homens justos não recebe a recompensa corpórea nesse mundo, deve haver no próximo mundo corpóreo e recompensa espiritual. Ou seja, nós vamos ter um corpo, não igual a esse, mas uma recompensa espiritual também. Isso vem, eles dizem, depois da ressurreição, quando a alma e o corpo existirão em conjunto, mas sem comida e bebida, como Moisés viveu 40 dias e 40 noites com o corpo e alma, sem comer e beber. Isso é o que, segundo eles, os rabinos chamam de mundo por vir. Eles acreditam ao mesmo tempo que a alma humana não morre quando o corpo morre, mas que há um estágio de existência chamado Gan Eden, onde imediatamente após a morte as almas dos justos são mantidas até que eles se levantem na ressurreição e obter a vida no mundo por vir depois da ressurreição. Isso está registrado em Sefer Halkarim. Aí nós vamos ter uma outra informação aqui muito interessante. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui nesse mundo e nós buscamos por algo. Nós buscamos por uma bênção, nós buscamos por uma realização, nós buscamos por alguma coisa que nos satisfaça. E algumas vezes não recebemos. O Eterno, então, ele não é justo. Ele é sim, porque a recompensa dessa pessoa não estava para ser recebida nesse mundo, mas sim no mundo por vir. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, você acha que no mundo por vir ele vai receber isso? Com certeza vai. Não sei de que forma, mas eu sei que receberá. E uma coisa interessante aqui é que
segundo a tradição rabínica, as almas vão para esse mundo esperando a ressurreição para elas retornarem aos seus corpos, só que agora glorificados. E é a mesma coisa que Shaul diz para a gente. Então, novamente, nós estamos entendendo, conectando a tradição rabínica com os ditos de Yeshua e de Shaul, mostrando que tudo aquilo que a gente fala está em linha com a tradição rabínica, ou seja, os ensinamentos de Yeshua, os ensinamentos de Shaul são provenientes dos nossos sábios lá atrás, que vêm nos ensinar o caminho para voltarmos ao eterno. A propósito da nomeação de juízes, a Guemará refere-se que eles enviaram a seguinte declaração de lá, isto é, de Eretz Israel. Quem é o único destinado a receber um lugar no mundo por vir? É aquele que é modesto e humilde, que se curva e entra, e se curva e sai, que estuda a Torá regularmente e que não recebe crédito por si mesmo. Os sábios lançam os olhos em Rav Ula Baraba, como eles o perceberam, como a personificação de todas estas características. Aqui nós temos uma questão interessante. Para atingir o mundo vindouro, a pessoa tem que ter algumas características. Entre elas, ser modesto e humilde. Uma pessoa que se curva quando entra e se curva quando sai, ou seja, reverencia aqueles que têm mais conhecimento e mais sabedoria, e uma pessoa que tem temor de entrar e sair da casa do Eterno, alguém que estuda a Torá, que estuda a palavra do Eterno regularmente e que não é arrogante, não recebe crédito pelas coisas que faz. Então, isso tudo são características de pessoas tementes ao Eterno. Tudo isso resumimos numa palavra: obediência. Quem consegue obedecer a Torá, quem obedece às Escrituras, sabe que tem um lugar preparado para si no mundo vindouro. Porque essa pessoa entende que a sua vida, que ela não é preciosa, mas ela é uma vida que precisa ser vivida para trazer a mensagem do Eterno e de Yeshua para a terra. Então, quando a pessoa considera que a sua vida não é preciosa aos seus olhos, o Eterno olha para ela e diz: mas a tua vida é preciosa aos meus olhos. Consequentemente, o Eterno vai usar aquela pessoa para glorificar o nome de Yeshua e também o do próprio Eterno. Isso vai nos mostrar o seguinte, que há um encadeamento aqui de personalidade e de ação, ou seja, quando eu ajo de acordo com os padrões da Escritura, eu vou glorificar ao Eterno e Ele vai me honrar, ainda que nós não esperamos pela honra. E eu falo de honra não só nesse mundo, mas também no mundo vindouro, porque os nossos maiores sábios, os nossos maiores homens de Deus que existiram na face da terra, nenhum deles era rico, poderoso, nenhum deles queria riqueza material, mas sempre esperavam pela presença do Eterno, pela ação do Todo-Poderoso, e sabiam que ao chegarem na eternidade seriam recebidos como filhos que chegam à casa de seu pai. O tratado conclui com uma declaração relacionada ao tema da dança. Ula, da cidade de Birá, disse que o Rabino Eleazar disse: no futuro, no final dos dias, o santo, abençoado, ele vai arranjar uma dança dos justos, e ele estará sentado entre eles no jardim do Éden, e cada um dos justos apontará para o Eterno com o dedo, como afirmando, e será dito naquele dia: eis que esse é o nosso Deus, por quem esperávamos, que ele poderia salvar a nós. Este é o Senhor por quem esperamos, ficaremos felizes e nos regozijaremos em sua salvação. Então, o Eterno nos será revelado, para que todo indivíduo justo seja capaz de dizer: esse é o nosso Deus, como se estivesse apontando para ele com o dedo. O tratado que está isso é o tratado de Ta'anit. Aí mostra que no jardim do Éden, no mundo vindouro, há uma alegria tão grande que a gente dança e aponta para o Eterno agradecendo pela salvação que nós recebemos. Aleluia! Entenda isso, lá é um lugar de alegria,
Por isso, muitas pessoas estão tentando tirar a fé daqueles que creem em Yeshua, porque sabem que quem vai para lá vai se regozijar na presença desse mesmo Yeshua, na presença do Todo-Poderoso, vai ter ali a presença dos Malachim HaKedushim, dos santos anjos, que estarão ali se alegrando com cada um daqueles que passarem pelos portões da eternidade e chegarem no Gan Eden. Se aqui você tem vergonha de dançar, eu acho que você vai precisar começar a fazer um treinamento, porque lá nós vamos dançar de alegria na presença do Senhor. E continua, o Rambam dizendo o seguinte: eu vou andar entre vocês. Isso significa que a minha conduta com você será bem conhecida, como quando um monarca caminha no meio do seu exército, fornecendo-lhes com todas as suas necessidades. Esse é então o caminho do simples, sentido das palavras da aliança. E é verdade, pois então ele fará com eles. Agora, a Escritura não mencionou aqui a recompensa da existência das almas, no mundo das almas, e no mundo por vir depois da ressurreição, por sua existência, após a morte do corpo. E em Bereshit Rabbah está escrito assim: a presença divina estava principalmente no mundo inferior. Assim, o jardim do Éden, isto é, o mundo das almas e o mundo por vir após a ressurreição, são mencionados aqui para aqueles que conhecem o caminho da verdade. Então, fazendo uma síntese de tudo isso, nós temos aqui uma declaração do Rambam que diz o seguinte: que o Eterno vai andar no meio do seu povo. Como é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos com ele na eternidade. Esse caminho é o caminho da aliança, o caminho do pacto que o Eterno fez com o seu povo, que nos leva até lá. E esse caminho é a verdade. Olha só, quem conhece o caminho da verdade alcança a vida eterna. E quem é o caminho da verdade? É Yeshua. E Yeshua disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, através de mim. Eu preciso ter Yeshua para alcançar tudo isso. Imagine que esse mundo das almas, esse lugar maravilhoso para onde o homem vai, o homem justo, após a sua morte, é um lugar que todos nós ansiamos. Todos nós desejamos esse lugar. Mas por quê? Porque nós saímos de lá e nós ansiamos retornar para lá. E só através de Yeshua conseguiremos então voltar para o lugar de origem. A tradição nos fala sobre conhecer esse caminho da verdade que conduz ao Gan Eden. Então entendemos a declaração de Yeshua na estaca de execução, quando ele disse: e disse-lhes Yeshua: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele falou para um homem que estava ao lado dele pendurado ali, um homem que tinha cometido erros, que tinha cometido pecados, e para ele a pena de morte era algo passível de ser cumprida, mas Yeshua não. E mesmo assim, com o arrependimento daquele homem, Yeshua disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, ou seja, no Gan Eden. O arrependimento, mesmo momentos antes da morte, pode conduzir alguém do inferno ao Gan Eden. Por isso é fundamental que nós estejamos prontos para que na hora da nossa partida nós estejamos conectados com Yeshua e prontos para irmos para o Olam Rabá. Mas esse lugar existe mesmo? Onde está localizado? Segundo a tradição judaica, no terceiro céu, como está escrito: Sherahim, nesse lugar está a árvore da vida, e onde é preparado o maná que os anjos comem. Tem a divisão do setor norte e sul, mas não no sentido geofísico. É o mundo dos mortos e também o lugar para onde vão os salvos e os perdidos. Esse lugar é dividido em duas porções, e isto é ensinado por Yeshua na parábola do rico e do Lázaro. Neste lugar não se tem acesso físico. Então, olha só que interessante. O terceiro céu, que é chamado de Sherahim, esse é o lugar onde existe o Gan Eden, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, é para lá que as almas dos homens vão, dos justos vão, após a morte. E paralelamente a esse lugar, tem um outro lugar que é conhecido por nós como inferno,
onde as almas têm contato visual, mas não podem traspassar de um lugar para o outro. O que foi explicado por Yeshua, né, como está dito aqui na parábola do rico e do Lázaro. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola. Tá? E aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro semelhantemente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É interessante que Yeshua conta esse fato, e a tradição rabínica conecta isso ao terceiro céu, mostrando o seguinte: esses dois lugares, eles existem, eles estão paralelamente localizados, ou seja, um está ao lado do outro, porém não há acesso de um para o outro. Olha que coisa interessante, a tradição rabínica então confirma as palavras de Yeshua. A interpretação das palavras são literais. Como assim? Porque tem gente que diz que essa parábola é só uma parábola e ela não tem significado, então nós não podemos dizer que ela é literal. Mas nós temos aqui os 4 níveis de interpretação das escrituras, que são o Peshat, que é o simplista ou literal, o Remes, que são as interpretações tipológicas ou alegóricas, o Derash ou Drash, que é as inferências de acordo com os Midot ou as regras hermenêuticas, tá? E o Sod, que é a interpretação mística. Então, de acordo com esses 4 princípios, eu tenho sim que interpretar o texto primeiro literalmente, para depois ir fazendo as interpretações mais profundas. Então, quem diz que esse texto não é literal, não conhece os princípios ou abordagens hermenêuticas da tradição judaica. Portanto, o texto é sim literal e precisa de ser entendido desta forma para que nós possamos então conectá-lo com o restante da tradição judaica. E os seguintes são os que não têm participação no mundo por vir, os excluídos do Olam Rabá, mas sofrem a excisão e perda de identidade e são condenados para sempre e sempre para a sua maldade e pecaminosidade. Quem são esses? Os ateus, os infiéis, os comerciantes da Torá, os dissidentes da ressurreição e da vinda de um Redentor, os apóstatas, os sedutores que levam muitos a pecar, os preguiçosos da congregação, um perpetrador público de pecados emulando Jeoiaquim, os informantes, os líderes que lançam medo sobre a congregação, não por causa do Eterno, mas usando outros artifícios, os derramadores de sangue, difamando as pessoas em público e malignas, e aquele que abole a circuncisão. Essa lista vem de um tratado chamado Mishneh Torah, repentância ou arrependimento 3.6. Aqui mostra que essas categorias de pessoas são aqueles que não vão herdar o mundo vindouro, pelo contrário, vão para o inferno. Então, essas características agora eu não explicarei, mas espero poder um dia fazer um vídeo só explicando isso, mostrando para você que dentro da tradição judaica, os rabinos creem no inferno e estão dizendo que essas pessoas não vão para o Gan Eden, elas não vão para o céu, elas estão indo para um outro lugar onde elas serão punidas perpetuamente por seus pecados. Então esses são alguns dos exemplos de como as escrituras e a tradição judaica andam juntos para demonstrar algo. Então o que não fica claro nas escrituras recebe luz através da interpretação dos sábios judeus. Ou seja, o Olam Rabá, o mundo vindouro, é algo real, é algo que está nas escrituras, na tradição judaica, e só não acredita quem não quer. No mais,
Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou do nosso vídeo, favorite, dê um like aí, clica no sininho para receber as nossas notificações. Espalha para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, ok? Nos vemos no nosso próximo.